Notícia boa demais da conta no São Paulo sobre Lucas Moura. Vamos falar muito aí sobre isso. Tem informação de mercado da bola, jogadores aí sendo oferecidos para o São Paulo. Vamos falar muito sobre isso e várias outras notícias do Tricolor. Belezinha, meu parceiro? Vamos embora aí para mais um vídeo. Já vamos de bate pronto, já faço sobre essa questão do Lucas, porque é o seguinte, o São Paulo agora à tarde acabou de fazer tava faz aqueles posts do treino do São Paulo, né? Normal que a gente está acostumado já no dia a dia. E o São Paulo colocou aí, né, cara? Trouxe uma informação, uma notícia muito boa que o Lucas deu aí mais um passo, né? Avançou aí na sua recuperação. O São Paulo informou nesta terça-feira que o meio atacante Lucas Moura iniciou a transição com a preparação física, dando mais um passo na recuperação de dores no joelho direito. Segundo o clube, o camisa 7 São Paulino fez trabalhos conduzidos pela fisioterapia antes de começar a nova etapa do tratamento. No dia 18 de julho, né, o São Paulo aí fez um anúncio, né, foi aquele dia lá do relatório, né, que muita gente ficou bravo. Pô, ninguém sabe o que acontece com o Lucas, não posso soltar um relatório, né, explicando tintim por tintim da situação do Lucas. Foi no dia 18 de julho, né, que ele passou até por uma intervenção no joelho direito, com o objetivo de alívio sintomático e otimização do retorno esportivo, né? Foi assim que o São Paulo colocou na nota no dia 18 de julho, né? Então ele já estava recuperado da lesão dele, voltou a treinar, mas estava sentindo algumas dores, né? Teve que fazer esse procedimento, até que foi o procedimento que eu acabei de citar para vocês, para diminuir as dores. Tá se recuperando, deu mais um passo, né? Avançou bem aí para se recuperar, né, cara? Agora tá fazendo já, dando processo de transição física aí já. O Lucas, né? Daqui a pouco ele tá de volta aí à disposição do Crespo, né, cara? Para aí poder ajudar o São Paulo nessa retomada que a gente vai entrar aí no momento mais importante do ano, né? Que sequência de Brasileiro, São Paulo se recuperando, Copa do Brasil é quinta-feira, né? Depois já tem a Libertadores, que é contra o Atlético Nacional, né, cara? Então o momento mais importante da temporada é de julho em diante. E ainda bem que o Lucas Moura tá perto de retornar. A gente comentou aqui na semana passada, na informação que o Walt tinha trago, que o São Paulo aí, né, espera contar com o Lucas, né, que a volta dele seja no jogo contra o Atlético Nacional lá na Colômbia, né? O primeiro jogo é na Colômbia. O jogo de ida na Colômbia e a volta no Morumbi. Então já para o primeiro jogo de ida contra o Atlético Nacional, o São Paulo já quer contar com o retorno do Lucas, né? A gente teve essa notícia muito boa hoje, que foi ele já fazendo já, né, cara, iniciando a transição física, né? Então em breve aí ele vai estar de volta, né, cara? Óbvio que vai demorar um tempo até ele ser aquele Lucas que a gente conhece, porque daqui a pouquinho, né, cara, né, se não me engano, dia 6, eu acho, é dia 6, deixa eu ver aqui. Eu acho que é dia 6. Não tenho aqui, mas se não me engano, acho que é dia 6, completa 3 meses, né, cara, que ele tá aí já com esse problema. E, pô, perdeu, cara, assim, o Lucas jogou, velho, jogou o Paulistão, basicamente, né? As competições mais importantes, ele nem esteve disponível porque ele se machucou contra o Palmeiras no Paulistão, naquela semifinal que teve aquele gol, aquele pênalti bizarro, né, do Vitor Roque. A gente foi eliminado naquele pênalti bizarro e ele se machucou naquele jogo, né? E não jogou, né? Ele até voltou depois, ficou 2, 3 jogos no banco de reservas, entrando no segundo tempo, mas depois, né, cara, já teve que fazer outro procedimento aí, porque voltou a sentir dores. Então a gente basicamente não contou com o Lucas ainda nas principais competições, né, cara? Nas principais competições a gente não contou com ele ainda, só no Paulistão. Inclusive essa coisa aí tem que rever, né? Porque a gente tem nossos melhores jogadores no Paulistão e quando começa as principais competições a gente não tem ele. Óbvio que no jogo contra o Palmeiras na semifinal ele tinha que jogar, porque era semifinal, o jogo único que ele tinha que jogar, né? Mas se você for olhar o Oscar e o Lucas, a gente teve os dois do Paulistão, né? E nas principais competições a gente não teve eles, né? Então acho que essa é uma questão aí para refletir, pelo menos no sentido de dosar um pouco mais a minutagem dos melhores jogadores no estadual, né? Por mais que a questão do Lucas foi no jogo que ele tinha que jogar, realmente foi contra o Palmeiras, né? Mas eu acho que pelo menos no estadual a gente tem que aí dar uma dosada mais nos nossos principais jogadores, né? Porque os caras só jogaram no Paulistão, né? Que é a competição menos importante da temporada do São Paulo. Então tá aí, ótima notícia em relação ao Lucas. Já já ele tá aí de volta, tá bom? Robert Arboleda se tornou o 5º defensor estrangeiro com mais gols
na história do Campeonato Brasileiro. Ele que fez o primeiro gol aí, né, dos 3-1 contra a equipe do Fluminense, né? E ele é o quinto defensor, tá, rapaz? Quinto defensor estrangeiro com mais gols no Brasileirão, tá? Ele tem 10 gols aí no Campeonato Brasileiro, né? Ele que não é aqueles zagueiros super artilheiros, né? Tem zagueiros que fazem mais gols que o Arboleda, mas de vez em quando ele gosta de deixar o golzinho dele aí. Inclusive, no ano passado, 2024, contra o próprio Fluminense, ele também fez gol, né? Fez gol também e voltou a marcar contra o Fluminense nesse jogo aí do final de semana, que a gente venceu por 3-1. Ele marcou o primeiro gol naquele ótimo, né, baita lançamento do Luciano, né, que eu até pensei que ia sair na hora, mas ele acabou conseguindo evitar ali que a bola saísse e deu o cruzamento para o Arboleda fazer o 10º gol dele no Campeonato Brasileiro, né, se tornando o quinto defensor estrangeiro com mais gols na competição, tá bom? A gente teve aí ontem, rapaziada, o São Paulo soltou na segunda-feira ontem, né, na segunda-feira, o dia seguinte, após o São Paulo vencer o Fluminense, o São Paulo soltou os bastidores, né, cara? Aqueles bastidores, né, que a gente vê ali sempre quando o São Paulo ganha, né? Porque os times só postam quando ganha, né? Quando empata ou perde, eles não postam. E a gente teve aí o São Paulo soltando os bastidores, e a gente teve o Luiz Gustavo, né, cara? Né? E a gente sabe, se você for olhar as informações que saem, né, a gente sabe já que ele é um dos líderes. Então, é um cara que ele é um líder, né? Um dos líderes do elenco do São Paulo aí. Mesmo afastado dos gramados devido à recuperação de um tromboembolismo pulmonar desde abril, né, desse ano, ele tem exercido o seu papel de liderança e inspiração no vestiário do São Paulo. São Paulo soltou lá os bastidores, né? E tava lá o Luiz Gustavo, né, naquela preleção ali antes dos caras entrarem em campo. Ele falou o seguinte, abre aspas: contra o Bragantino, a gente começou essa trajetória. A mesma raiva, a mesma indignação que a gente estava depois de lutar e pontuar no campeonato ainda. A mesma fome tem que continuar, fecha aspas aí, para o Luiz Gustavo. Ele é um dos líderes do elenco, infelizmente ele não pode jogar. E tem muita gente que fala, pô, rescinde com o Luiz Gustavo, que não sei o que, o cara não joga. Cara, não é assim que a bunda toca, né, cara? O cara tem contrato com o São Paulo não pode rescindir o contrato do cara, porque o cara teve um problema, né? Não vou nem falar que é uma lesão, porque não é lesão, é um problema muito maior de saúde do que apenas uma lesão normal que a gente está acostumado no futebol. Não é isso, é um problema de saúde muito grave que ele teve, tanto que no início ele nem fazia atividade física, ele ficou um tempão sem fazer qualquer atividade física, porque não permitia, né? Não poderia, então, né? Pô, rescinde o contrato com o cara, como se fosse assim, né? Como se o São Paulo rescindisse o contrato de um jogador na hora que ele quisesse, né? Óbvio que não é assim, o cara é funcionário do São Paulo, jogador do São Paulo, ele não tá jogando porque ele teve um problema grave, né? E acho que ele é muito importante. Não, cara, assim, eu tenho muitas dúvidas se ele vai voltar a jogar no mesmo nível mesmo que ele estava jogando, tá? Eu acho que ele fez bons jogos ano passado, ele ficou marcado pela entregada contra o Botafogo, não teve jeito, é um jogo marcante, o principal jogo do ano ele acabou falhando, mas ele fez outros bons jogos, fez uma boa temporada na minha opinião, né? E era um jogador aí importante que a gente tem, no caso, né? Porque ele tá no São Paulo, mas não sei como ele vai voltar, né? Como eu falei, ele ficou muito tempo sem fazer atividade física, tá muito tempo sem jogar, e ele tem 38 39 anos de idade. Então, um jogador, irmão, que, né, segundo informações que a gente tinha, ele deve ser aposentado no final do ano. Então, um cara, irmão, que, né, ele não é um garoto de 20 anos, né? Que vai ficar um tempo fora e vai voltar daqui a pouco como se nada tivesse acontecido. Não é assim também. Eu gosto muito dele, mas a gente tem que ver como ele vai voltar aí. O Luiz Gustavo treina todos os dias, faz atividades com os companheiros, mas ainda assim nenhum tipo de contato físico por conta da medicação que toma pelo tromboembolismo, que atrapalha a coagulação sanguínea e gera riscos. Ele tem lutado para retornar e manter a forma física. Existe uma esperança que em setembro ele possa ter chance de voltar, caso os médicos o liberem, né? Que é a informação que o blog do São Paulo trouxe, né? Então ele mesmo tem uma expectativa de voltar a jogar, né? O próprio Gé trouxe informação de que ele não tem nenhuma vontade, nossa, tô com esse problema agora, já vou me aposentar. Não, ele quer voltar e quer cumprir o contrato dele com o São Paulo. Bora ver se vai dar tempo dele ajudar o São Paulo aí em campo, que repetindo, né, cara, ele ficou muito tempo sem fazer atividade física, muito tempo sem jogar, até agora nem treina com ele, então até o cara voltar, irmão, e retornar aquele ritmo de jogo que ele tinha antes, demora muito, né, e já estamos aí na metade da temporada aí, então tem essa questão ainda aí. Vamos ver como é que o Luiz Gustavo
vai retornar aí, tá bom, rapaziada? Bom, vamos seguindo aqui, meu querido, e o negócio é o seguinte, ó, bora falar aí sobre um jogador, né? Se por um lado o Luiz Gustavo, que a gente tava falando, não vem jogando, quem vem jogando e jogando muito em todos os aspectos, em todos os sentidos, é o Bobadilla, né? Que teve um crescimento aí muito grande desde a chegada do Crespo ao São Paulo, e segundo o Alexander Vieira, tá? Segundo o Alexander Vieira, o bom momento do Bobadilla também tem impacto fora de campo, especialmente com a sua relação com o Hernan Crespo. O técnico já conhecia o jogador paraguaio, que fazia parte da lista de jogadores observados pelo seu departamento de análise. O Crespo tem um departamento de análise próprio, né? Pelo menos é o que deu a entender aqui. O Crespo deixou claro ao volante que ele fazia parte dos planos e poderia ter um papel mais importante do que vinha tendo no São Paulo, já que ele vinha jogando até pouco aí, né? Houve uma conversa entre os dois, né, Crespo e Bobadilla, e no qual o Crespo transmitiu muita confiança e assumiu um papel quase paternal após a acusação de xenofobia, que foi aquela questão que teve no jogo contra o Tadieres, né, se não me engano foi a última rodada da fase de grupos da Libertadores. Então aquela questão, né, que, né, pelo menos segundo o jogador lá do Tadieres, o Bobadilla chamou ele de venezuelano morto de fome, né? Aí foi pra polícia, né, a Conmebol deu uma multa no Bobadilla e tudo mais. O diálogo motivou o meio-campista, que passou a focar nas oportunidades que teria no São Paulo e ele soube aproveitá-las, né? Então teve aí uma conversa, né, do Crespo com o Bobadilla, entendeu? O Crespo já conheceu o jogador, ele passou confiança pro jogador, ajudou ele também fora de campo, porque o Bobadilla, além dele não tava, né, cara, jogando bem no São Paulo, ele estava jogando pouco, né? Ele perdeu espaço no São Paulo e perdeu espaço na seleção do Paraguai, né? Ele por muito tempo foi titular ano passado e esse ano não estava bem no São Paulo e consequentemente virou reserva também na sua seleção. Então, e ainda tinha essa questão, além do momento ruim em campo, ainda tinha mais esse agravante que foi aquela polêmica da xenofobia com o jogador do Tadieres, que ele foi acusado. Então ele estava mal em campo e fora com esse problema aí, entendeu? Nesse caso, essa situação do Bobadilla tá na polícia até agora, né? E o Crespo conversou com ele, falou que ele ia jogar, passou confiança, né? O esquema ajudou bastante aí o Bobadilla, né? Porque a gente joga com o Marcos Antônio e o Bobadilla, que são dois segundos volantes, né? Então, se você jogar com os dois, tem que jogar com 3 zagueiros, não dá para jogar com os dois no linha de 4, porque nenhum é aquele volante de pegada, né, cara? Aquele pitbull, camisa 5 de marcação. Então, o Crespo deu confiança para ele. O esquema ajuda e, pô, o cara hoje é um dos melhores do time, tá? De olho fechado, tá? Deixa eu ver. Pra mim, os 3 melhores jogadores do São Paulo é os 2 volantes, né? Marcos Antônio e Bobadilla. E o Luciano, que é o protagonista. Bobadilla e Marcos Antônio são os caras que fazem o time jogar, que ditam o ritmo do jogo, são os donos do time. E o Luciano é o protagonista. Pra mim, é os 3 principais jogadores nessa retomada do São Paulo, nesse bom momento do São Paulo, após a chegada do Crespo, né, cara? Então ele vem de um momento muito bom aí, esperar que ele continue jogando bem. E aquela questão que eu sempre falei nesse canal, né? O bom de ter canal é isso, porque fica tudo registrado. Aí, eu sempre falei pra vocês, o Bobadilla tem um teto de evolução grande, né? Ele é um jogador jovem, de seleção. Ah, que é o Paraguai, dane-se, meu filho. Todo jogador que é seleção é um jogador que fica muito valorizado no mercado, entendeu? São Paulo já teve proposta para ele que foi recusada. Ele é um jogador jovem, muito talentoso, e quando o cara tem talento e é jovem, ele tem um teto, uma margem para crescer muito grande, que é o caso que eu sempre falei do Bobadilla, né? Ele é e sempre foi um jogador interessante. E agora o Crespo, né, cara, tá aí aprimorando, né, cara, aperfeiçoando ainda mais o Bobadilla, porque ele já teve alguns bons momentos no São Paulo, especialmente ano passado ele fez boas partidas, mas ele tá jogando melhor do que ano passado. A melhor versão do Bobadilla pelo São Paulo é essa atual com o Crespo, né? Acho que ele fez bons jogos ano passado com o Zubeldia, entendeu? Mas nessa versão com o Crespo dele é a melhor, sem dúvida alguma. Acho que não dá nem para debater isso aí, tá bom? O São Paulo que tá ainda no mercado tem que ter aí, o São Paulo tem aí, né, cara, buscado, tentado alguns jogadores no mercado aí. São Paulo segue atento e tem alguns nomes sendo oferecidos para o São Paulo. Segundo Alexander Vieira, o São Paulo segue atento ao mercado em busca de novas contratações. A diretoria pretende avançar em algumas das negociações ainda nesta semana.
o clube busca um zagueiro que também possa atuar como lateral, além de um meio-campista. Já comentamos sobre isso, até que foi informação que o Éder traz que não tinha trago em primeira mão. O São Paulo antes ele queria o quê? Quer um lateral, né? Que precisa só ter um Cedric e precisa de mais um zagueiro. Seriam as duas posições do São Paulo. Ainda atacante, né? Mas já chegou o Tapia. Só que o Oscar teve aquela situação complicada, né, aquele acidente, né, que foi uma cama de gato contra o Corinthians, né, que acabou quebrando 3 vértebras aí. E após o Oscar se machucar, o São Paulo agora quer fazer o seguinte: em vez de pegar um lateral e um zagueiro, vamos trazer um jogador que faça 2 funções, de zagueiro e lateral, e trazer um meio-campista para substituir o Oscar, né? O Trasquinha até trouxe detalhe que não precisa ser necessariamente um jogador camisa 10, clássico, é um meio campista, né, para ter um jogador a mais no meu campo após o Oscar se machucar e vai ficar um tempão aí desfalcando o São Paulo. Diversos jogadores têm sido oferecidos, mas foram descartados pela diretoria, que não se empolgou com alguns nomes. Por outro lado, os atletas que agradaram esbarraram na questão financeira, né? Então teve nomes oferecidos, São Paulo não gostou. Os que agradam, São Paulo tá com dificuldade por causa da questão financeira, porque o São Paulo não vai comprar nenhum jogador, né, cara? Ele vai comprar ou é por empréstimo, é livre. Os jogadores foram oferecidos aí. Hugo Malho, né, que é do Internacional, o Saldívia e o Alan Ricardo, né, entre outros, se encaixam nessa situação, né, que foram oferecidos aí para o São Paulo, mas o São Paulo não demonstrou muito interesse. O Hugo Malho é do Inter, né, o Saldívia é do Colo-Colo e o Alan Ricardo, não sei, né, não conheço esse jogador aí, foram alguns nomes oferecidos para o São Paulo no mercado, né? Enfim, bora ver se nos próximos dias vai ter novidades sobre isso. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.